Olá a todos, chegando aqui ao nosso quarto episódio do nosso Desobstrução Emocional. Estou muito feliz, tive vários feedbacks de alguns amigos aí. Eu estou feliz, né? Seria muito bom se vocês curtissem o canal e também comentassem, eu ficaria muito feliz. Mas algumas pessoas somente vê o vídeo. Fico feliz também, porque você está sendo edificado, está sendo transformado, está sendo levado a um outro patamar diferente do que você está. E hoje eu quero falar sobre técnicas de desobstrução emocional. A desobstrução emocional, como eu tenho aqui falado, ela é um processo que envolve liberar sentimentos reprimidos. Como eu tenho falado na cura, feridas internas, a gente precisa abrir um espaço para que a paz de Deus possa reinar em nossas vidas. Então, muitas vezes a gente começa acumuladores, emoções negativas, e acaba que a gente não percebe. Sabe aqueles viciozinhos que a gente murmura sem perceber? E aí isso pode nos levar ao quê? A um cansaço mental, físico e espiritual, porque atrai. À medida que a gente vai falando, nossas palavras ela tem uma força e um poder imenso. Por isso que, além de renovar nossa mente e o nosso coração, é importante também praticar essas técnicas, as quais eu vou ensinar logo mais. Então, isso vai nos ajudar a liberar as nossas emoções e a encontrar descanso na presença de Deus. E é nesse capítulo que nós vamos ver 3 ferramentas eficazes. Oração, entrega, é uma técnica de respiração e relaxamento diário emocional. Como é que eu vou fazer isso? Vou ensinar para vocês. Antes de orar, todos os dias eu aprendi isso comigo mesma. Ninguém me ensinou não, tá, gente? Eu comecei a fazer pilates e eu amei, eu tô amando. Tô amando, porque também ensina a técnica da respiração, você controlar um pouco tudo. E isso te dá um pouco mais de domínio próprio até para você falar, para você se acalmar, para você poder ter uma visão nova das coisas. Como assim uma visão nova? Se eu estiver muito nervosa, eu vou fazer o quê? Eu vou respirar fundo, procurar, respirando fundo e inspirando, você vai se acalmar, porque isso aqui vai mexer com toda a sua respiração e o seu mental também. Então, por que eu falo sobre a respiração? Porque é importante, tá, gente? É importante. A técnica de respiração, ela traz um relaxamento diário para nós. E isso ajuda bastante. Eu aprendi isso dentro do Pilates, sabe? Aprendi bastante mesmo. E isso me ajudou muito. Então, eu comecei a ver que outras pessoas também... Eu fiz uma pesquisa, tá? Eu coloquei ali 3 pessoas que eu conheço que estavam totalmente confusas, com sentimentos difíceis, e pessoas que estavam razoavelmente bem, emocionalmente, e enfim, todas as áreas. E ali eu senti uma grande diferença. Eu senti que aquela pessoa que estava estável, ela continuou no mesmo ritmo, e aquela pessoa que estava mal, ela continuou, ela melhorou o estado em que ela estava, devido a estar fazendo Pilates. E isso me ajudou muito, gente. E por isso que eu tentei fazer essa pesquisa e fui convidar umas amigas e elas toparam e foi muito legal. E o que eu tô falando aqui para vocês é porque a importância da mentalidade, ela está ativa, a gente começa o quê? A aplicar isso na nossa vida. E Jesus, ele nos chama a fazer uma entrega, colocando tudo nas mãos dele. Por quê? Porque a oração é a principal ferramenta de cura, certo? Então, se eu controlo do meu lado espiritual, eu vou controlar o quê? A respiração, eu vou controlar o meu corpo. Porque o meu corpo, eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ter. Quando você está muito irado, se alguém te segurar forte, você vai querer. Ninguém gosta. Ninguém gosta que, se você tiver com muita raiva, você abrace aquela... Ninguém gosta, queridos. Então, o domínio próprio é algo muito importante
dentro das nossas técnicas de relaxamento na área da desobstrução. Por quê? Porque eu vou estar dominando o meu ser. Eu preciso dominar o meu corpo. Eu preciso saber até que ponto eu posso ali. Eu vou falar isso para vocês. Eu havia falado no áudio anterior. Eu tive uma compulsão por doces. Assim que minha mãe faleceu, eu criei uma dependência muito forte por doces. Eu já gostava muito, eu era muito assídua com doces, chocolates principalmente. Mas depois que a minha mãe faleceu, eu tive uma compulsão fora do limite. E aquilo trouxe para a minha vida um descontrole muito forte que levou as minhas emoções a criar uma dependência. Sabe, uma dependência forte. Deveria existir aí, existe a Associação dos Alcoólicos, né? Deveria existir também, eu não sei se existe, se existir vocês me falem, de pessoas compulsivas por doces, porque seria muito bom. E esses exercícios, eles me ajudaram muito. Essas técnicas que eu vou ensinar para vocês, eles me ajudaram a não ter mais as mesmas compulsões que eu tinha com relação a doce, a massas. Nossa, eu gosto, gente. Realmente eu gosto. Mas hoje eu não tenho mais aquele desequilíbrio. Hoje eu posso passar na frente de um doce, eu não... Entenderam? Então, quando eu falo de compulsão, eu estou falando ali de uma entrega, você está se entregando a uma fraqueza. E quando nós temos uma fraqueza, nós temos que o quê? Ter domínio próprio. Então, essas técnicas, elas vão ajudar bastante vocês. E a respiração e o relaxamento diário, ele trata o nosso emocional também. Porque se eu controlo o meu corpo, eu estou tentando controlar ali a minha mente. Obviamente, eu vou uma hora dominar ela. E eu preciso, né? E a oração, ela vai nos ajudar a curar as nossas emoções. Porque quando a gente ora, a gente entrega a Deus as nossas dores, as nossas preocupações. Sabe, eu tinha muito bloqueio. Eram alguns bloqueios que eu tinha, eu não sabia lidar com eles. Aí as pessoas que me conhecem desde mais jovem, adolescência, me falam assim: Geórgela, eu te conheci, você era tão assim e você é tão sábia, uma pessoa tão habilidosa. Eu falei: não, mas é porque eu herdei da minha mãe era artesã e era uma pessoa muito habilidosa. Gente, e é verdade. E eu realmente, se eu pegar alguma coisa para fazer, eu faço. Eu consigo desenvolver técnicas que eu não sei exatamente. Se eu olhar e ver a pessoa fazendo, eu consigo fazer. Se eu tentar, eu consigo. E eu não tinha mais essa persistência, sabe? Essa paciência. Eu não tinha mais. E eu consegui recuperar através desses exercícios, que é muito bom. Então, hoje, Jesus nos convida a levarmos os nossos fardos até Ele. Então, você vai fazer isso comigo, você vai fazer isso e vai te ajudar bastante. Porque eu fiz e deu muito certo, tá dando certo na minha vida até agora, com certeza. E também fiz teste com outras pessoas. E, olha, tem pessoas que estão bem melhor. Eu acho que depende muito de cada um de nós. Tem pessoas que desenvolvem a um ponto de irem de 10 a 100%, sabe? Ou de 0 a 1000. Então, assim, isso depende de cada um. Cada processo é diferente, porque nenhum coração é igual ao outro. É igual uma ferida, igual uma ferida exterior. Se você cai, você vai lá, faz o curativo, você tá vendo que a ferida ela tá cicatrizando ou não. Mas tem pessoas que demoram mais. E tem pessoas que essas feridas, elas precisam ser trocadas do curativo, precisa tomar um remédio mais forte para que aquela ferida venha se fechar. Então, depende muito de cada um. E eu quero falar para vocês, a oração, ela é algo que não depende do seu temperamento, ela depende da sua intimidade com Deus. E a nossa técnica hoje
que é um relaxamento diário, que também vai trabalhar o nosso emocional, é algo que vai nos convidar realmente, verdadeiramente, a transformação de entrega emocional. Então, você vai fazer o seguinte, você vai separar um momento tranquilo, você vai escolher um lugar onde você possa falar com Deus sem distrações, como aqui a gente falou ontem, certo? É bem parecido com o de ontem, só que é um pouco mais diferente. E você vai falar com Deus com toda sinceridade, você vai dizer para Deus, amém? Você vai dizer para Deus como você se sente, se você está sem medo, se você está se reservando para Ele, como que está sendo a sua vida, sabe? Você vai começar a confessar suas dores e bloqueios. E aí você pede para o Senhor para que Ele possa revelar ao seu coração o que precisa para você ser curado. Foi isso que aconteceu comigo. Em algumas áreas da minha vida eu tive que fazer isso, tá, gente? Outras áreas da minha vida eu tive que realmente ter um profissional para me ajudar. Porque tem dificuldades na nossa vida que a gente tem e a gente precisa de ajuda. E outra coisa também que eu aprendi, que eu tinha uma grande dificuldade, bem no início, assim, antes da minha mãe falecer, eu não tinha tanto. Eu era uma pessoa muito tranquila. Eu tinha problemas, traumas, mas era mais tranquilo, certo? Depois que a minha mãe faleceu, eu fiquei muito triste e fiquei em um estado de choque imensurável que eu não conseguia ter a palavra agradecer na minha vida. Então, todas as vezes que finalizava uma oração, eu não tinha força para agradecer pela cura, pelo alívio, do que Ele estava fazendo na minha vida. Então, você vai separar o momento com Deus tranquilo, você vai falar com sinceridade com Deus, você vai confessar a Ele as suas dores, você vai entregar para Ele e confiar nele e dizer para Ele o quanto você está se entregando e pedir a paz que excede todo entendimento, porque Deus nos dá a paz e isso vai nos ajudar. E por último, você vai agradecer. Sabe a oração do agradecimento? Pai, eu te agradeço por todas as minhas emoções que têm me sobrecarregado. E sei que o Senhor cuida de mim e deseja que a minha cura seja repleta. E hoje eu coloco em tuas mãos as minhas dores, mágoas, preocupações, que o Senhor venha substituir o meu peso pela tua paz, e a tristeza pela tua alegria. Eu confio no Senhor, porque eu sei que o Senhor me faz descansar no teu amor. Em nome de Jesus, amém. Então, isso me ajudou muito, sabe? Eu comecei a fazer orações, várias orações curtas e orações longas. Essas orações que eu faço com vocês são orações que me vêm à cabeça. Às vezes eu falo, não, hoje é dia de fazer oração tal. Eu vou lá e vou pro caderninho e escrevo. Hoje eu não tô tão mais assim porque eu vou direto. Eu criei um grupo só meu, que ali eu coloco todas as minhas técnicas, esse grupo é meu, somente meu, e aí eu começo a falar. Ou até mesmo dentro do meu bloco de notas, eu começo a falar o que eu estou sentindo, o que eu vou fazer. E aquilo ali nasce uma nova oração. E aí eu vejo, vou escutar, e aí eu vejo. Você já ouviu a sua voz? Você já ouviu quando você envia uma mensagem para uma pessoa? Várias vezes, né? Tem pessoas que fazem isso. Envia áudio para outras pessoas, depois ela vai lá e ouve os áudios. É muito raro alguém não fazer isso, não é verdade? Então, você deveria fazer isso mandando um áudio para você mesmo. Você já fez? Entra lá no seu nomezinho, no aplicativo do WhatsApp, e você vai mandar uma mensagem para você. Como que você está se sentindo hoje? Você vai se escutar. Você vai ver que essa técnica, ela vai te ajudar a reduzir o estresse, a trazer mais leveza mental. Sabe, quando você começa a orar, você começa o quê? A entender o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente, a entender o que realmente você precisa trabalhar. E quando eu comecei
a exercitar a minha respiração para aliviar o meu emocional, eu comecei a me sentir mais tranquila. Eu queria muito ter feito isso lá no início. Aí eu não tinha estressado tanta gente, sabe? Mas não era com o meu jeito, porque eu não mudei a minha forma com as pessoas. Eu só me fechei mais, fiquei uma pessoa, não fiquei uma pessoa grossa nem nada. Eu só me fechei mais. E para algumas pessoas, assim, eu me estressava um pouco porque eu via que estava errado. E eu não queria ir lá e ficar falando as coisas, sabe? Porque o nosso corpo e as nossas emoções, elas estão diretamente conectados. E quando nós estamos ansiosos ou sobrecarregados, a nossa respiração ela se torna o quê? Acelerada. Os nossos músculos, eles começam o quê? A contrair. E a nossa mente, ela fica inquieta. A gente fica apreensiva. Eu era uma pessoa que eu era, nossa, quer ver eu ficar muito feliz era na época do pagamento. Nossa, eu ficava assim, eu já ficava que nem criança queria doce. Nem a criança queria doce já para comprar o doce. Então eu desenvolvi ali aquela, ai meu Deus, sabe? E me dava uma ansiedade. Eu queria muito, muito mesmo ter feito isso antes na minha vida. E quando eu comecei a praticar, eu comecei a validar os meus princípios, a aprender a respirar corretamente, a relaxar, a me acalmar, a ver que a minha mente ela precisava de espaços para que eu pudesse reduzir a minha ansiedade, como aqui eu havia falado, para que eu pudesse criar um ambiente interno dentro de mim, propício para que Deus pudesse agir. Se eu não criar um ambiente dentro de mim para Deus agir, eu não vou conseguir. Eu vou passar aqui 5 tópicos. Você vai se sentar no local confortável. Geralmente eu gosto de deitar na minha cama. Eu gosto de sentar no chão do meu quarto ou deitar no chão do meu quarto ou da minha sala. Eu gosto de fechar os meus olhos, respirar profundamente pelo nariz e eu vou contando até 4. 1, 2, 3, 4. Então, quando você segura o ar nos pulmões por 4 segundos, você começa o quê? A soltar o ar bem devagar pela boca. E aí você vai contando até 6. Respira e aí vai. Esse processo, ele me ajudou a meditar nos versículos de paz. Por quê? Porque eu comecei a ter uma paz interior dentro de mim. Então eu repito até hoje esse processo por alguns minutos, sabe? Enquanto eu vou meditar nos meus devocionais, na palavra do Senhor, todos os dias eu começo a fazer isso. Então, quando eu comecei a praticar isso, ai, como eu queria ter praticado isso há 2, 3 anos atrás. Gente, minha vida seria outra. Eu comecei a ver que eu precisava de um tempo, eu precisava realmente ali me conectar comigo mesma. E essa técnica, ela ajuda a reduzir o meu estresse, ela ajuda a trazer mais clareza mental, ela ajuda a me fortalecer na minha conexão com Deus. E cientificamente, isso é ótimo pra gente, porque a gente aprende a respirar corretamente. Além da respiração, eu preciso o quê? Exercer algumas práticas que vão me ajudar no relaxamento. Eu gosto muito de ouvir alguns louvores. Agora, tem alguns louvores que estão aí muito poluídos, que eu não estou gostando muito. Eu gosto de músicas mais tranquilas, eu gosto de, às vezes eu pego meu cachorrinho com meu filho, vou andar. Então, contemplar, assim, a minha caminhada, sabe? Aí eu gosto muito de chá, gosto muito de cappuccino. A cappuccino ele acelera um pouco mais, mas uma tarde, às vezes, eu gosto de fazer isso, sabe? De tomar um chá, ficar em silêncio, de ouvir os meus e-mails, ficar bem tranquila. Hoje eu começo a usar as pequenas ações porque elas ajudam eu a criar um ambiente interno dentro de mim de paz,
de equilíbrio emocional. Nossa, mas Geórgela, mas quando eu te conheci você não era assim, Geórgela. Realmente, eu não era assim. Mas eu estou melhor do que eu era antes. Então, tudo isso eu estou praticando até hoje. Isso tem me ajudado muito. E esse é o meu diário emocional. Aprendendo a expressar os meus sentimentos. Por quê? Porque isso me ajuda de várias maneiras, a eficazar a desobstrução de emoções reprimidas. Porque eu começo o quê? A escrever. O que você gosta de fazer? Tem gente que gosta de fazer alguma atividade física, outros gostam de fazer crochê, outros gostam de pintar, outros gostam de desenhar, e assim vai. Isso vai te ajudar realmente, verdadeiramente, a desobstruir. Ajuda você a organizar seus pensamentos, a liberar suas emoções. Então, o diário emocional que eu fiz para a minha vida, que eu estou tentando formalizar um diário emocional e trazer esse estudo dentro dele, sabe? Vai ser muito bom para vocês. E eu costumo escrever muito. Eu descobri isso desde a minha adolescência. E aí mas eu gosto de fazer isso quando eu estou sozinha. Quando eu estou no meio de pessoas, eu não gosto muito, não. Porque não é que eu não me concentro, eu consigo me concentrar. Eu gostava muito de estudar com música e ao mesmo tempo que eu estudava com música, eu estava ouvindo televisão. Mas hoje eu não faço mais isso, porque eu preciso me concentrar em ambientes que eu possa criar várias situações, então eu preciso estar ali naquele momento concentrada somente naquilo. Eu não posso fazer 5 coisas ao mesmo tempo se eu quero o que eu estou fazendo perfeito. Então, fazer várias coisas ao mesmo tempo vai nos ajudar, mas também pode acontecer de errar, né? Então, muitas vezes, a gente consegue sim expressar de alguma forma os nossos sentimentos através de algumas atividades, mas tem pessoas que não conseguem. E como é que eu vou fazer esse diário emocional? Pastora, eu vou te ensinar. O meu diário emocional, eu trago... É uma agenda, certo? Eu trago no meu diário emocional, perdão, corrigindo. Eu trago no meu diário emocional coisas, inclusive eu já registrei, tá, gente? Registrei tudo bonitinho, tá? Isso já tá registrado, isso não existe em nenhum lugar. O meu diário emocional, eu trago ele com várias técnicas voltadas às emoções. Uma delas é escrever todos os dias, tirar uns minutos para registrar o que eu estou sentindo. Geralmente eu faço isso às madrugadas, sabe? Geralmente eu envio áudio para mim mesma, ou vou lá e escrevo, sabe? E eu sou o mais honesta possível comigo. Eu não escondo de mim mesma aquilo que eu estou sentindo, porque eu não posso ter medo de expressar a minha tristeza, o meu medo, a minha raiva, porque Deus, ele já me conhece, ele está me vendo, ele conhece o meu coração. Para que eu vou excluir ou tentar esconder os meus sentimentos? Aprenda a incluir versículos e orações dentro do seu diário emocional. Eu trago vários versículos de promessas de Deus, de fortalecimento, também de exortação, que às vezes eu preciso ser exortada, tá? Por que eu preciso ser exortada? Porque existem decisões na nossa vida que a gente precisa se acalmar mais. Nem sempre tudo é na correria. E comece a acompanhar o seu progresso. Comece a ver o tanto que você avançou, do que você era para o que você é hoje. Então, com o tempo, você começa a perceber como Deus ele tem nos curado. Ah, mas pastora, como assim? Calma aí, fui tomar uma água. Bom, quando a gente começa a acompanhar nosso progresso, a gente começa a criar dentro de nós reflexões positivas. A gente começa a ver, peraí, eu era assim, agora eu tô assim, melhorei isso, preciso melhorar isso. Então, coisas que estão ainda dentro de nós que precisam ser arrancadas, nós precisamos trabalhar dentro dela.
Essas coisas, a gente pode fazer isso, se a gente estiver disposto a excluir situações e a ter sinceridade em meio às circunstâncias. Porque às vezes a gente é tão... a gente esconde de nós mesmos as nossas realizações e os nossos sonhos. Por que a gente esconde? Porque a gente está cansado, a gente quer ver as coisas já concretas. Para que eu vou orar? Um exemplo, para que eu vou orar para Deus se Deus já sabe o que eu quero? É preciso você lembrar todos os dias. Então, é importante. O que você está sentindo hoje? Eu gosto de falar o que eu estou sentindo hoje, vamos lá. Hoje eu preciso fazer isso. Eu estou sentindo hoje eu estou assim. Tem dias que eu estou mais ativa, outros eu estou mais tranquila. Porque os dias que eu estou mais ativa, eu preciso acelerar o meu processo com relação a algumas coisas na minha vida. E outros dias eu preciso estar calma para colocar as coisas em ordem, como por exemplo, trazer o estudo para vocês ou palestra, né? Então, geralmente eu vou fazer atendimento com as minhas amadas de Jesus, eu olho geralmente o horário e vejo tudo certinho para que eu não me perca em meio ao tempo. Então, geralmente, quando eu faço essa sintonização com Deus, eu começo a perguntar: como eu estou hoje? Eu preciso entender os meus sentimentos hoje. Porque muitas vezes os nossos pensamentos, eles nos dominam. E a gente precisa praticar isso, como eu havia falado, domínio próprio. Qual o pensamento que tem nos dominado ultimamente? Qual é o pensamento que tem te dominado ultimamente? Porque tem pensamentos que eles nos tomam por tanta data e isso mexe muito conosco. Tem áreas na nossa vida que precisam de cura. E a gente às vezes, não, já fui curada. Já perdoei. Jesus, já aceitei. É muito fácil tudo isso. Mas quando a gente entende que a promessa de Deus é guardar o nosso coração, como que a gente fica no meio a isso tudo? Então, eu vou tentar, tá, queridos, trazer isso em um estudo mais aprimorado sobre o diário emocional. Ele vai ajudar a limpar a nossa mente, a organizar as nossas emoções e enxergar como Deus está trabalhando na nossa vida. A coisa mais importante de tudo isso não é só a desobstrução, é você exigir de você a prática, a dedicação, a persistência. Sabe, eu estava falando hoje com meu filho maior, ele tem 31 anos, e eu estava falando com ele. Eu tô morrendo de saudade do meu netinho. É pessoal isso aqui, mas eu preciso contar. Tem coisas na nossa vida que a gente não pode parar. A gente não pode parar. A vida, ela nos traz situações que se a gente ficar no meio do caminho, a gente perece. A gente perece porque a gente não entende o que Deus quer conosco, o que Ele está fazendo conosco. Então, Deus ele tem umas formas de nos abençoar que são perfeitas, mas muitas vezes a gente fica perdido em meio a tudo que a gente passa, em meio às circunstâncias, a gente não entende como Deus ele traz situações que a gente precisa realmente ser trabalhado. Quando eu precisei ser estruturada em Deus, em nenhum momento eu fui lá e liguei no automático e tive a certeza que eu precisava, não. Porque há um tempo em que não adianta a gente fingir que tá tudo bem. Eu precisava realmente me alinhar. A minha alma, ela começava a gritar dentro de mim. As minhas lágrimas, elas estavam vindo sem aviso, eu não estava controlando mais. O cansaço, ele não era só o cansaço físico, ele era o cansaço espiritual. Então, quando meu corpo sinalizou isso, eu já estava
no perigo. Perigo, por quê? Porque a qualquer momento eu poderia sofrer uma queda de pressão, como eu sofri aqui em casa, ao início desse ano. Quase tive um AVC. Então, quando o coração ele está sobrecarregado, entupido de dores, mágoas, frustrações, traumas da vida, a vida da gente não flui. A alegria vira um esforço. Às vezes tinha dia que eu estava sorrindo por fora e chorando por dentro. Então o corpo ele começa o quê? A responder com doenças, insônia, ansiedade. Eu estava tão inchada, mas tão inchada que eu não conseguia equilibrar a minha vida entre a minha casa e as coisas que eu fazia, até mesmo para Deus. E eu não estava guardando o meu coração, em Provérbios 4, 23, porque dele procedem as fontes da vida. Quando esse versículo ele não só fala da nossa vida espiritual, mas ele também fala da nossa prática. O coração, o coração aqui nesse versículo, ele é o centro das nossas emoções e pensamentos e também dentro das nossas decisões. E quando os nossos sentimentos, eles se assentam, aí é onde o inimigo ele tenta lançar acusações que nós guardamos, situações que nós ficamos guardando, que nós passamos. Então, manter um coração limpo é aceitar a transformação. Como é que eu posso guardar o meu coração? Você vai selecionando o que entra pelos seus olhos, o que entra pelos teus ouvidos. Porque a palavra diz em Salmo 101, versos 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Como é que eu vou fazer, pastora? Reagindo com mansidão diante dos conflitos. Em Tiago, capítulo 1, versos 19 ao 20. Estejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então, quando eu começo a filtrar os meus pensamentos, as palavras começam a ser mais tranquilas. Mas às vezes as pessoas elas são assim por um tempo, mas depois elas mudam. Depende. Tem pessoas que elas conseguem fingir muito bem o seu estado, como elas são, a sua personalidade. Mas aí são problemas que também são tratáveis emocionalmente. À tarde ela é uma pessoa e à noite ela é outra. E eu nunca fui assim. Mas com os problemas que me acarretaram de 3 anos para cá, eu fiquei uma pessoa assim. Eu mudava, eu me fechava, ficava quieta, não falava nada. Ali eu estava em um período de profunda tristeza. Se eu falasse alguma coisa, eu ia chorar. Sabe quando você nega as suas emoções? Você começa o quê? Você começa a se sacrificar quando você nega as suas emoções. Davi, ele escondia o que sentia. Aliás, ele não escondia o que sentia. Ele chorava, ele gritava, ele se rasgava as suas vestes, ele escrevia salmos, ele fazia de tudo na presença de Deus. Porque ele queria o quê? Ele queria ser diferenciado, porque ele queria a transformação da dor dele no coração dele. Então, quando eu me derramei diante de Deus, eu reconheci que o meu lamento, ele não só foi exposto, ele está sendo exposto aqui nesses vídeos. Todo o meu lamento, todas as minhas tristezas, e frustrações estão sendo expostas aqui. Porque eu não vou expor a história de uma pessoa que eu conheço, não, eu vou expor a minha. Por quê? Porque foi o que eu vivi, foi o que eu senti, e que eu senti e vivenciei a transformação. Queridos, eu aprendi muitas vezes a ficar tão reprimida até com Deus, e isso me adoeceu. E cientificamente, quem não expressa adoece. As emoções reprimidas, ela vira amargura. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que ela não tem, ela é circunstancial.
E eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa... Eu trabalhei... A minha adolescência, eu trabalhei muitos anos em um lugar só. E eu sempre fui a mesma pessoa. Eu não mudava, eu sempre fui a mesma pessoa. E olha que eu estava muito bem financeiramente. Eu sempre fui a mesma pessoa. Então, as emoções, quando nós entregamos elas viram cura. Eu sempre fui uma pessoa com uma grande facilidade em perdoar, em dialogar, em falar o que eu sinto. Isso não só nos ambientes que eu trabalhei, mas também em ambientes que eu convivo hoje, porque é mais fácil para você lidar com as suas emoções. Mas tem pessoas, cuidado, tem pessoas que elas não vão aceitar o seu pedido de perdão, mesmo elas tendo te magoado, que é outra situação aí. E isso é criar um estilo de vida emocional. E sempre eu faço isso, porque isso para mim é uma manutenção emocional. Como é que é a manutenção emocional, pastora? Porque muitos buscam a cura emocional como um evento, né? É um processo contínuo. Começa o quê? Eu vou ali, vou curtir. Aí aquilo ali é o quê? É um evento passageiro. Ela não é um processo contínuo, né? E é um processo contínuo porque ela vai fazer repetições do evento. Mas a limpeza verdadeira, ela precisa virar um estilo de vida, porque a cura ela precisa se tornar um hábito. Não é só eu meditar, não vai adiantar. Não é só eu orar, não vai adiantar. As ferramentas que eu preciso utilizar durante a minha manutenção emocional é eu estar apta a reconhecer que as minhas emoções elas precisam ser tratadas, curadas, transformadas. As ferramentas que eu preciso para enxergar isso é um deles, um do maior, reconhecimento, arrependimento. Por quê? Porque isso vai me transformar. Onde nasceu o meu devocional diário? As ferramentas principais, eu dou a dica aqui, né? Que foi o meu devocional nasceu disso, em 2024. Separei um tempo para Deus, todos os dias em Mateus 6,6. Comecei a escrever, sempre que eu senti uma pressão interna, eu falava assim, Deus, o que eu vou fazer? Eu começava a botar a mão no meu peito, eu ficava agoniada, angustiada, né? E aquilo ficava dentro de mim. Então, a dica que eu dou para você, isso é até científico, não acumule dores. Melhore seu processo de respiração. Se torne consciente dos momentos de estresse. Porque às vezes você está estressada. Muitas vezes eu estressava muito rápido e não entendia o meu estresse. Eu falava, não, eu estou muito estressada. Só que eu não reconhecia. Meu tom de voz aumentava. E às vezes eu ficava tão... às vezes eu não tolerava certas coisas, sabe? E isso me tornava uma pessoa mais difícil de lidar. Queridos, quando eu comecei a usar essas ferramentas espirituais, eu comecei a enxergar com gratidão. Eu comecei a louvar a Deus, comecei a criar um estilo de vida para mim. Mudei a minha atmosfera emocional, eu mudei completamente. Eu até no Instagram, eu parei de seguir muita gente. Sabe? Por quê? Porque era necessário. Pessoas que não me agregam nenhum tipo de valor, não vão me agregar em nada. Agora, amigos, pessoas que eu convivi, né, eu não deixei de seguir, mas eu vi um post, inclusive, de uma pessoa falando sobre isso. Isso não é fugir da contaminação, mas é das más conversas, ambientes tóxicos, comparações, sabe? Eu comecei a mudar a minha atmosfera emocional. Eu comecei a me sair de situações, ou até mesmo de pessoas que não traziam para mim nenhum tipo de agregação que eu vá aprender com essa pessoa. Talvez até pessoas boas, mas não iam adicionar nada. Então,
eu comecei o quê? A examinar a mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, versos 28. Gente, olha, a autoavaliação espiritual, ela também ajuda na saúde emocional. E isso eu escutava de um ex-chefe meu. Às vezes ele conversava comigo e falava muito isso para a minha vida. Ele é professor de educação física e ele falava muito a respeito disso. E quando você está em um estado que você não aceita, não aceita o cuidado, o trato, de tantas coisas, isso vira um gatilho emocional. E os gatilhos emocionais são muito terríveis. Os gatilhos emocionais, eles não ficam, eles não aparecem. Os gatilhos emocionais, eles são ocultos. Eles ficam no teu interior. Sabe um cachorro quando ele fica... tipo, ele quer te atacar? Ele fica te rondando? Assim são os gatilhos emocionais dentro de nós. Eles não aceitam muito a nossa mudança. Eles não aceitam muito a nossa qualidade de estação. Então, os gatilhos emocionais, eles são ocultos. São sentimentos. E isso é terrível para a sua vida. A palavra diz: vigiai e orai, e não entreis em tentação. Quando eu falei a respeito de pessoas até boas, mas não agregam, não falei sobre interesse pessoal. Eu falei sobre situações que não vão te ajudar. As pessoas são boas, mas no momento que você está vivendo ali, não é aquele momento para você estar ali. Então, a palavra que eu quero trazer aqui hoje, bem específica, dentro de você cuidar dos seus gatilhos emocionais, é você fazer uma limpeza, sabe? Como eu te falei, identificar o que estava sujo e trazer o novo. O que era o que estava sujo? São as manias. A minha elevação, às vezes, de voz. Às vezes eu aumentava. Isso é um gatilho emocional, porque estava dentro das minhas emoções. Então, a palavra, muitas vezes, ela traz uma situação que muitas vezes a gente, ao invés da gente agregar para o lado bom, dependendo de como a pessoa traz a palavra, a gente agrega para o lado mal. A gente começa o quê? A fazer um entupimento emocional. Porque a gente ignora os gatilhos, sabe? A gente começa a ignorar os gatilhos que a gente tem, as manias. E esses gatilhos são terríveis. E a palavra, quando ela fala vigiai e orai, e não entreis em tentação, em Mateus 26, 41, ela fala o quê? Anota aí o que você dispara, viu? Dentro das suas crises emocionais. Leva esses pontos para a minha oração. Desenvolva as estratégias práticas para você evitar, viu, filha? De enfrentá-los. Por quê? Porque eu vou poder ter mais visão do que eu estou fazendo. E eu sempre fui uma pessoa que eu aprendi a perdoar e a me perdoar. A perdoar, mas não a me perdoar. Porque eu sempre estava me culpando por tudo. Tudo de errado que acontecia, eu colocava a culpa em mim. E isso ficava mais difícil de controlar. Isso entupia mais aí os gatilhos e ficava mais difícil de ver porque eu estava vendada. Queridos, nada entope o coração, do que a mágoa guardada. Mesmo depois de você ter perdoado, algumas lembranças, elas sempre vão voltar, não é mesmo? O inimigo, ele vai tentar fazer você reviver a dor que você passou, ele vai tentar te aprisionar de novo. Mas o perdão, ele precisa ser uma decisão contínua em nossas vidas. Precisa ser exercitado. Se você não sabe pedir perdão, aprenda. Aprenda a pedir perdão, porque a Bíblia te ensina isso em Mateus 18, 22. Agora, se você tem um orgulho, toma cuidado. Porque o orgulho acima do normal, ele pode te trazer
especialidades, entre aspas, né? Coisas aí que você nem vai entender quem é você lá na frente. Então, suportem uns aos outros e perdoem as queixas dos que estiverem. Eu tenho falado isso aqui em Colossenses 3,13. As nossas emoções, quando elas estão muito afloradas, dependendo do momento que você está vivendo, fica até difícil permanecer em comunhão. Momento de ira, você tem como você conviver em momento de comunhão, de oração? Como é que você vai orar irado? Porque você fica cego. Você não tem um momento de você poder trazer para você mesmo o domínio próprio, porque você está cego. E as emoções, quando elas estão doentes, é mais rápido a pessoa ela criar um instinto de solidão. Elas começam a se afastar quando elas estão tão mal que a tendência é acumular vários sentimentos. E a cura emocional, ela também fortalece dentro de uma comunhão, quando você está bem com todo mundo. Isso é tão gostoso, né? É tão bom. É muito bom. É muito bom. Graças a Deus. Eu sou uma pessoa assim que eu me adapto muito fácil a vários locais. Mas eu converso com todos, mas eu não sou de todos. Hoje eu sei selecionar muito bem as pessoas com quem converso. Mas durante a minha convivência, um período muito difícil da minha vida, eu não soube filtrar certas coisas. E isso talvez me prejudicou bastante, porque eu não soube ser uma pessoa mais tranquila. Para que a cura emocional ela viesse sobre a minha vida, eu precisava ter mais amor próprio. Não é orgulho. Amor próprio também relata sobre reconhecimento a nós mesmos, sabe? E quando a gente se limpa, a gente não quer voltar ao lugar da sujeira. Quando a gente se entrega, a gente não quer mais retornar, a gente não quer mais retomar o controle. Por quê? Porque a gente já entregou. E quando Deus ele tocou na minha vida, ele manteve o meu coração aberto para que ele continuasse me curando. Deus ainda está me curando. A alma, quando ela está limpa, a alma limpa, ela não é perfeita, mas ela é leve, ela é tratável, ela é ensinável, ela é aberta ao mover de Deus. Eu sempre fui uma pessoa ensinável, sempre fui uma pessoa tranquila, mas durante o período da minha sintonia de um entupimento emocional muito forte, durante 3 anos aí da minha vida, eu fiquei completamente doente. E a palavra diz que quando Ana chegou dentro do templo para orar, inclusive eu relato sobre isso no meu livro, Clamor de um Profeta, que fala da história de Ana e Samuel. Ana era estéril. Ana estava cansada. Ana não tinha forças para orar. E ela chegou na igreja, eu vou dizer igreja, o templo, para orar. E o profeta olhou para ela e falou assim: mulher, tu está bêbada? Eu estou conjecturando aqui, tá, pessoal? E ela falou: não, meu senhor, eu estou cansada. A alma, quando ela está limpa, ela não é perfeita, mas ela é leve, ela é tratável, ela é ensinável, ela é aberta ao mover de Deus. Eu sempre fui assim, mas eu mudei muito com relação às minhas emoções estarem entupidas, os meus gatilhos emocionais ficaram muito no contra-ataque e ficaram ocultos e eu não conseguia vê-los. Então, por mais que as pessoas elas falem como você está ou como você vai ficar, você ainda assim vai achar que você não precisa mudar. Então, hoje, você é chamado para viver livre. Livre da culpa, livre da dor, livre da opressão emocional. E durante esse período, eu quero que você mantenha a sua alma em estado de vigilância.
mas também seja grato à sua entrega diária. Amém? Quero fazer uma oração rápida aqui para a gente encerrar. Eu sei que está bem longo esse vídeo, mas é um vídeo que tem contextos maravilhosos para que você venha aprender com ele. Pai amado e querido, eu quero neste início de noite, às 18 horas, iniciar, 18 horas e mais um pouquinho, iniciar, Pai, uma manutenção emocional sobre a minha vida. Eu te agradeço pela limpeza que o teu Espírito Santo tem feito durante esse processo de desobstrução emocional sobre a nossa vida. Pai, obrigada por tirar o peso da dor, da ansiedade, dos sentimentos que estavam me sufocando. Pai, obrigada porque eu te peço ajuda de manter essa cura, de ensinar, de guardar, Senhor, meu coração, de vigiar os meus pensamentos, de construir hábitos que possam me sustentar e trazer a paz que eu estou recebendo nesse momento. Fecha as brechas, Pai, que ainda existem na minha vida e revela os gatilhos que me fragilizam, talvez, Pai, até me fortalece, para que eu não venha ser uma pessoa que venha, Senhor, ter um coração quebrantado. Então tira, Senhor, todos os gatilhos que fortalecem a minha carne. E, Senhor, fortalece o meu espírito para que eu não volte aos padrões antigos. Eu rejeito toda tentativa do inimigo que tem tentado fazer eu viver o que já foi perdoado, o que já foi tratado, o que já foi declarado, porque eu sou livre em Cristo Jesus. E a minha alma está sob a tua guarda. O meu coração está sob a tua luz. E as minhas emoções estão sendo renovadas, dia após dia. Pai, que o teu Espírito Santo seja o meu guia no dia de hoje, meu conselheiro, meu consolador, para que eu possa receber a tua paz, o equilíbrio, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer aqui uma proclamação. Todas as orações, o Espírito Santo tem me feito a fazer proclamações. Por quê? Porque quando eu declaro, eu estou também aqui fazendo algo importante para a minha vida. A palavra, ela tem um grande poder. Isso nos faz reinar sobre as promessas e sobre o que nós estamos vivendo. Então, nós vamos fazer uma declaração profética de liberdade emocional. Amém? Repita comigo. Eu declaro em nome de Jesus que o meu coração está sendo restaurado. Eu declaro que nenhuma lembrança do passado tem o poder sobre o meu presente. Eu declaro que a minha alma está sendo curada. Pelo teu toque, Espírito Santo de Deus, eu declaro que os pensamentos negativos, todos os pensamentos, eles não governam mais a minha mente. Eu declaro que eu estou aprendendo a reagir com equilíbrio, com graça, sabedoria. Eu declaro o perdão, porque ele é a chave que me liberta para todos os dias eu estar apta, Senhor, a estar recebendo as minhas bênçãos. Eu declaro que a minha vida, a minha casa será um ambiente de paz e de cura. Eu declaro que a minha voz será usada para trazer vida e não feridas. Eu declaro que eu estou em processo, mas Deus está comigo em cada passo. Eu declaro que a paz de Cristo reina sobre mim. Eu declaro que nenhuma tormenta vai me dominar, porque o Senhor é maior e está em mim. O Senhor é maior e está em mim. O Senhor é maior e está em mim. Maior do que o que está lá no mundo é o Senhor. Eu sou livre. Eu sou curado. Eu sou curada. Eu sou guardado. Eu sou guardada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar. Amanhã nós vamos estar falando aí dentro do nosso 5º capítulo. Gente, tá lindo o 5º capítulo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como manter a nossa libertação e começar a construir um novo estilo de vida emocional e saudável. A importância
do perdão, da limpeza emocional, nós vamos estar falando sobre isso. Hoje a gente falou um pouquinho aqui, tá? Mas amanhã a gente vai estar falando mais sobre isso. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Receba em nome de Jesus, que é um estudo de ouro, gente, direto do céu para a sua vida. Deus abençoe.